Olá pessoal, eu ontem gravei um vídeo falando sobre a PEC 241 que impõe um teto nos gastos públicos. Hoje eu tenho que retornar a este assunto porque foram veiculadas algumas matérias a respeito de uma nota do Procurador-Geral Rodrigo Janot e também da presidente do STJ falando a respeito da inconstitucionalidade dessa proposta de emenda constitucional. Pessoas me escreveram, e aí, Bia, como é que pode? É uma emenda constitucional? Como é que pode ser inconstitucional? Uma emenda que é constitucional? Como é que é isso? É inconstitucional ou não é inconstitucional? Então, nós temos que voltar a esse tema, sim, que é da maior importância. Bom, gente, vamos primeiro colocar os fatos. Os fatos são o seguinte: o Brasil está quebrado. Nos últimos 13 anos, o PT arrasou com as finanças do país, com a economia do país, gastou muito mais do que arrecadou, fez uma gestão irresponsável, ineficiente, populista, doou benefícios. É claro que doou benefícios para pessoas necessitadas, né? Fez ações sociais, mas a maior parte desses benefícios foram entregues a pessoas que não precisavam, pessoas que já tinham até morrido, houve desvio de verba loucamente, dinheiro do Brasil empregado em ditaduras aí pelo mundo, dos companheiros aí, dos amiguinhos. Então a verdade é o seguinte: o Brasil faliu e agora um remédio amargo vai ter que ser tomado por todos os brasileiros. Acontece que nem todos se acham, né, merecedores do remédio. Algumas pessoas, apesar do artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, acham que são melhores e que devem, então, por isso, ficar de fora desse panorama. É mais ou menos assim como se nós, nesse transatlântico, que eu estou chamando, né, o projeto Titanic do Brasil, que foi empregado pelo PT nos últimos anos, é como se nesse Titanic, Ministério Público, Judiciário, estivessem navegando na primeira classe e o resto dos mortais, os outros brasileiros, todos estivessem na classe comum, na classe, como eles devem imaginar, ordinária, não é? Bom, acontece que na hora que o transatlântico afunda, meu amigo, vai todo mundo para baixo, vai vai a ala turística, econômica e vai a primeira classe também para baixo. Só que eles não pensam nisso, porque eles têm muito mais fôlego, né? Como era na época lá do passado da hiperinflação, em que as pessoas que tinham dinheiro investido nos bancos, aplicavam no overnight, iam por aí sobrevivendo muito bem, obrigada, apesar do sofrimento do povo brasileiro. Então, o que acontece é que não existe inconstitucionalidade, simplesmente porque o que o Rodrigo Janot está dizendo é que essa PEC ela vai representar uma ofensa à tripartição dos poderes, como se o executivo se tornasse um superpoder que estaria agora limitando indevidamente os outros poderes. Acontece que o orçamento é um só. E se é colocado um teto para o orçamento, ele tem que valer para todos. E dentro mesmo da autonomia financeira e administrativa que o Judiciário tem e que o Ministério Público tem, eles vão poder oferecer as suas propostas, levar as suas propostas de sua iniciativa, mas ela terá que ficar submetida a esse teto, porque o orçamento é um só, tá? Gente, eu acho que trazendo aqui para vocês o que eu vou trazer, vocês vão entender melhor. Vocês sabem que no meio deste problemão, dessa crise sem precedentes que nós estamos vivendo, o Ministério Público está brincando de conceder aí uma natureza, tá? De reconhecer a natureza de atividade de risco para os membros do Ministério Público? E assim, isso surgiu com um pedido de um promotor que atua na parte criminal e que acha que tem direito, assim como os policiais, tá? A ter reconhecido a atividade de risco. Mas, eu vou até falar sobre isso, porém, o Ministério Público, aproveitando disso,
estendeu para todos os promotores, todos os membros do Ministério Público, não só da área criminal, como da área civil, trabalhista, consumidor, qualquer um, tá? Esse reconhecimento da atividade de risco. E o que isso importa? Gente, isso importa que daqui a pouco eles vão requerer, com base nisso, aposentadoria especial, tá? Indenização, verba indenizatória por essa atividade de risco e por aí vai. É um buraco sem fundo. Agora, voltando aí ao tal promotor que acha que tem direito igual aos policiais, eu quero lembrar que policial não tem 60 dias de férias por ano. Policial não tem auxílio moradia de R$4.000 de natureza indenizatória, sem pagar imposto algum. Policial, o salário de policial não chega nem aos pés do de promotor. E quanto ao risco, meu amigo, vocês sabiam que em 34 anos, 8 promotores de justiça foram assassinados em razão da função que exerciam. Isso é muito lamentável. Uma morte já seria lamentável, mas foram 8 em 34 anos. E eu peguei aqui os dados de policial, mortes de policiais militares no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, aqueles 8 são no Brasil inteiro. Na PM do Rio, de 1998 a 2016, foram 2.500 soldados PMs mortos, tá? Só de janeiro a julho deste ano, 67 policiais. Então, meu amigo, não é brincadeira, não dá para comparar uma coisa dessas. E com essa mentalidade de quem quer sempre se dar bem e o céu é o limite, que o Ministério Público vem agora dizer, né? De forma totalmente sem previsão legal, porque o que está acontecendo é um processo legislativo. É o parlamento que tem que discutir isso, vai passar pela Câmara, tem que ter 3/5 de deputados e 3/5 de senadores. Não é fácil fazer uma emenda constitucional. 3/5 de cada casa tem que votar por essa PEC, a favor dessa PEC, ou ela não passa, tá? Mas o Ministério Público acha que pode, numa notinha técnica que não tem nenhuma previsão, tá? Interferir no processo legislativo e acha que é o Congresso que está rompendo com a democracia. Eu pergunto, senhor Janot, onde é que o senhor estava quando o Supremo violou o princípio da tripartição dos poderes, violou a República e interferiu, se miscuiu no processo de impeachment, no procedimento de impeachment, lá dentro da Câmara, dizer como é que tinha que ser, o regimento, o que falava. O Supremo veio querer falar sobre o regimento do Congresso, tá, da Câmara, e ainda decidiu arrepio até mesmo do que está no regimento. Impôs um procedimento que não está previsto em lugar nenhum. Hein? Onde é que estava o senhor Janot quando o Senado, presidido ali pelo presidente do Supremo, rasgou a Constituição, fatiando que nem pizza um artigo constitucional, no caso do impeachment da Dilma? Onde é que o senhor estava, seu Janot, para defender aí a República e a tripartição dos poderes? Então, minha gente, a situação é gravíssima. O Ministério Público e os tribunais superiores se acham acima do bem e do mal, tá certo? Acham que essa crise não pode atingi-los, eles querem mais e mais e mais, o céu é o limite para eles, e nós, brasileiros, é que vamos pagar, né, por essa bandidagem que o governo do Lula e da Dilma fizeram, arrasando com o nosso país. Então, nós temos que apoiar a PEC 241. E eu peço que vocês assistam um vídeo que eu achei muito bom na internet, que explica bem assim a parte econômica da PEC, tá? Eu peço que vocês vejam e cliquem aqui nesse link e assinem também uma petição que tem pedindo aos parlamentares que apoiem, né, que votem favoravelmente a PEC do jeito que ela está. Também não tem que fatiar a PEC, senão vai acabar saindo um Frankenstein que não vai resolver nada. Gente, esse momento é seríssimo. Quem é que ainda não entendeu isso, hein? Então, vamos lá, minha gente, ó, clica aí no link e assinem a petição também. Curtam, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas saibam, tenham acesso ao que está acontecendo, a essa jogada vergonhosa do senhor Janot. Pedido de aposentadoria especial, atividade de risco, análogo aos dos policiais, revisão de decisão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.